Irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Queremos louvar a Deus por essa oportunidade a mais de poder estar na casa do Senhor. E nesse momento, entrando no seu lar, ministrando a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando hoje o segundo semestre do ano de 2020 e vamos estudar a lição da Epístola de Éfeso, a Epístola de Paulo, a Epístola Paulina. Nós vamos estudar nesse dia a carta aos Gálatas, título da nossa lição, saudação aos destinatários. Já foi lido aqui o texto áureo, mas nós queremos repetir. Esse texto áureo: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz que a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, é um propósito eterno do Senhor com essa carta para a igreja do Senhor Jesus. A introdução da nossa lição, que deve abrir um parênteses aqui, alguns versículos que nós quisermos ler, nós vamos pedir o evangelista José de Oliveira, que estará fazendo a leitura para nós, porque alguns versículos nós estaremos lendo para complementar o assunto aqui, né? A Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus. Nessa lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, essa aqui é a introdução da nossa lição que nós estamos estudando hoje. Então, essa Epístola aos Efésios, ela é considerada pelos estudiosos como o escrito mais importante de Paulo, a coroa dos escritos. Quer dizer, foi uma das cartas mais considerada, né? E é considerada como a rainha das epístolas. Paulo escreveu 13 epístolas. Há alguns doutores, alguns teólogos famosos que dizem que ele escreveu uma outra, mas que ela não foi enviada. Tem uma terceira, alguém que diz que ele escreveu uma terceira, afirmam, né? Ele escreveu uma terceira epístola aos Coríntios, mas que ela não foi enviada, ou não chegou, ou não foi considerada no cânon sagrado. Então, durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar a adorar a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida. O primeiro ponto aqui, eu já entro dizendo assim: autoria e data. Autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome esse hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, e já está registrado em Atos 13, versículo 9.
fala que ele era conhecido como Paulo. E em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o nome romano. Então, Paulo era um nome romano, ele era um homem romano, né? Mas, em hebraico, seu nome era Saulo. No grego, era escrito um pouquinho diferente, é C-H-A-U-L, Shaul, no grego. Então, que se trazendo para o português, seria Saul, por isso que foi explicado isso aqui. Então, o nome de Saulo pode ter sido dado em homenagem aí ao Saul, né? Ao rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, né? Então o nome Saulo pode ser por essa razão, porque significa também Saul, tá? E o nome Paulo já é em romano, ele era romano, e significa pequeno. Ele era cidadão romano, então o nome Saulo, o nome Paulo é um nome romano, que tem seu significado pequeno. Alguém até disse que, uma certa época, alguém pregando disse que Saulo significava grande, e Paulo significava pequeno, ele explicou sobre isso, mas na realidade, o que está explicando aqui não é isso. Saulo significa uma pessoa que é solicitada, né? Não é uma pessoa, não é grande, né? Mas também pode ser que seja pessoa mais de destaque, né? E o Paulo Paulo é pequeno, mas não é por isso que foi mudado o nome dele, não. É porque ele tinha as duas cidadanias. E como ele estava trabalhando agora, que ele teria que manter utilizar da sua cidadania romana, aí ele usou só o nome de Paulo, para ele ser conhecido como romano. Ele não usou o nome. A partir do momento que a Bíblia fala chamado também Paulo, do capítulo 13 de Atos para frente, não aparece o nome Saulo, mas só ele faz menção quando ele vai contar o episódio do encontro dele com o Senhor, né? Bom, então, no segundo item do primeiro ponto, diz a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por ser considerado o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homem. Efésios capítulo 1 e versículo 1, Efésios 1, versículo 1, onde ele fala que da sua chamada, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele ressalva aqui que ele é apóstolo do Senhor, né? Chamado por Deus. Então, o que ele está demonstrando aqui? Identificando, né? E afirmando a sua chamada. Usava-se o nome de Paulo, porque ele se achava mais apropriado, e como na época os romanos que estavam no comando, então ele tinha os dois nomes. Só de falar é Paulo o nome dele, alguém já fala, esse moço deve ser romano, né? Por causa do nome dele.
Terceiro, uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 1 de Efésios. O preso do Senhor, capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Lê para nós aí juntos, assim, 3:1, quando fala que ele é o prisioneiro do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então ele estava na prisão nessa época. Por essa razão, nós podemos afirmar aqui que essa epístola é uma das epístolas que foi escrita na prisão. Paulo esteve preso, só uma vez Paulo esteve numa prisão em Roma, parece que é o período que a Bíblia menciona, ficou 2 anos numa prisão domiciliar, ali em Roma, e dali ele recebia visitas e escrevia para as igrejas, porque não podia visitá-las, ele escrevia as cartas. A data, eu tenho que correr por causa do nosso tempo, tá, irmãos? Não posso ficar parado muito aqui, senão fica muito grande nossa gravação aqui, depois fica difícil até para alguns celulares, né, os irmãos verem. A data está no item 4 do ponto 1. De acordo com Atos Apóstolos, né? Após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Isso ele deixou registrado em Atos 28, versículo 30. Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, ele esteve nessa prisão. Aproximadamente, não quer dizer que é essa data certinha, não. Aproximadamente, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, Paulo esteve preso em Roma, numa prisão domiciliar, por 2 anos. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador. Então, essa carta, a partir desse ponto de partida aqui, essa informação que ele esteve preso nessa data aí de 30 a 32 depois de Cristo, a partir desse ponto de partida aqui, nós podemos chegar a uma conclusão que ela foi escrita nesse período de 61, por aí, quando Paulo estava preso, escrevendo para a igreja de Éfeso. Uma carta não muito grande, que as cartas maiores dele é a de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, Romanos também é uma carta boa, muito bem grande, mas a carta de Efésios é uma carta menor, mas ele aprofundou mais nos assuntos que levando a igreja a um conhecimento, de uma adoração a Deus que ficou
avaliada entre os doutores como a melhor escrita dele. O segundo ponto fala do destinatário. Para que igreja a carta foi escrita? A cidade de Éfeso. Essa cidade foi fundada por volta do ano 1050 a.C. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dela, ou próximo dali, ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então era uma cidade muito grande. Nossa cidade é uma cidade grande, Patinga é uma cidade grande, né? População grande. Nós temos uma população aí, cerca de 200 mil, né? 220, né? 280 mil habitantes nós temos. A cidade de Éfeso, ela tinha quase o dobro de habitantes que nós temos. Naquela época, tá? Naquela época. Imagina que cidade era. Era uma cidade portuária, então recebia gente de todos os lados que vinham através dos navios, que naquela época ainda não existia o avião, né? Era tudo na base dos navios, dos barcos, né? Já tinha alguns grandes navios, né? Não era tão grande como hoje, mas tinha alguns grandes navios já. Então ela era uma cidade onde recebia muitas pessoas, e essa cidade está ali na área da Turquia. Era uma cidade litorânea. Olha que coisa, a rua principal, Zezinho, o piso, o asfalto dela era mármore, né? Não, só que nós vamos morar numa melhor ainda. A Bíblia fala que as ruas serão de ouro, né? Serão de ouro. As ruas são de ouro e de cristal. Ouro e de cristal, né? É a cidade que nós vamos morar. Mas aí a gente pensa, porque hoje nós vivemos, né, numa época, você não vê isso, né? Cidades, países que a gente conhece, eu nunca fui numa cidade que a rua fosse de mármore, que o asfalto fosse de mármore. Sempre boas, já viajamos em alguns países com grandes pistas muito, muito bem feitas, mas tudo com asfalto mesmo, né? E aqui essa cidade, e ela tinha esse anfiteatro, um grande teatro, né? Onde ficava só sentados 25 mil pessoas, espectadores, para participar de reuniões, porque não era o estádio ficava do lado, o estádio ficava próximo, e o estádio tinha pista de corrida e arena. Então imagina quanto era essa cidade, quanto era importante essa cidade. Esse anfiteatro era um edifício oval, tipo, não sei se vocês alguns já viram como se fecham os grandes estádios. Você vê de longe, você vê ele oval, né? Você vê
o telhado, a cobertura do Mineirão, né? Tanto eles fazem ele o circular, como também fazem o oval. Então ele era um edifício circular e oval, e tinha uma grande área centralizada, ok? Então vamos para o segundo item do segundo ponto: a religiosidade em Éfeso. Religião, né? Em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, né? Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Acha esse maravilhoso. Atos 19, versículo 27 a 29. O Zezinho vai ler para nós, o evangelista José de Oliveira. Atos 19, versículo 27 ao versículo 29. Muito bem. Diz assim a palavra: não há somente o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Então aqui foi um momento que eles perceberam: Paulo estava pregando o evangelho contra a idolatria, e essa deusa Diana, eles tinham o que? Era uma idolatria da cidade, e muitas pessoas vinham de longe para visitar, porque o templo da deusa era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, se as ruas assim, eram de mármore, eu creio que esse templo capaz que era quase tudo de ouro, né? O povo vinha visitar esse templo da deusa Diana, e eles compravam, porque eles faziam deve ser tipo uns chaveirinhos, né? Uns nichos com uma estatuetazinha com a imagem do templo e a imagem dela, e vendia aquilo, e vendia demais. Então tinha muitas pessoas que viviam disso, trabalhando e vendendo esses nichos de prata. Então eles revoltaram, porque Paulo começou a pregar contra a idolatria, e o povo começou a abrir o olho, né? Começou a abrir o olho. Aí os vendedores desses nichos foram até o rei, até a liderança, né? Questão de economia, da briga mesmo, da confusão mesmo, né? Então, aí o que a preocupação foi cair a economia, né? Porque a cidade vivia do turismo. A cidade vivia do turismo. A cidade era tão bonita que ela tinha visitantes, né? E tem até hoje cidades que vivem só do turismo, só de pessoas. E essa cidade que vive do turismo, nesse período agora do coronavírus, está passando dificuldade, porque ninguém está saindo de casa, né? Então, e eles então levaram o quê? Levou os irmãos e, de frente às autoridades,
e fizeram um manifesto muito grande, e a coisa começou a ficar feia, gritaram não sei quantas horas lá, que grande, quase 2 horas, gritando, o povo só gritando, grande a Deus, Indiana. Aí até que alguém de autoridade chegou e falou, gente, vamos parar com isso aí, isso pode dar um problema para nós, né? Então, mas a reação era porque a religião ali era voltada a Diana, deusa dos Efésios. Vamos lá. Terceiro item do segundo ponto. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 meses. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. E então usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. E segundo Irineu, que viveu 130 anos até 202 depois de Cristo, esse Irineu era bispo grego do primeiro século. De acordo com ele, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então, João liderou a igreja de Éfeso. Esse rapaz, essa data aqui, já é uma data que João já tinha morrido. João morreu no ano 96 depois de Cristo. E João pastoreou essa igreja de Éfeso. Então, é segundo o Irineu, tá? Então, passou ali grandes líderes, mas o apóstolo Paulo foi uma bênção. Por isso que Paulo falou assim, onde a graça abundou, não há o pecado abundou, superabundou a graça. Então, Deus usou Paulo tanto ali, por causa do tanto que a cidade era idólatra, que até o lenço, né? Lenço do Paulo, os aventais, quando ele era chamado para ir a algum lugar e não podia ir, ele pegava o lenço e falava, leva lá e coloca em cima do enfermo lá. Jesus resolvia a situação. Jesus curava. Não foi uma doutrina, não. Foi um momento, uma necessidade. Né? Então tem pessoas que pegam essas coisas e levam para a igreja como doutrina, mas não funciona. Isso aqui foi o momento, precisava da presença de Paulo, ele não podia ir, então ele mandava o lenço e Jesus curava. Tem gente que tem lenço, até vende lenço ungido, né? Vende as coisas ungidas e tal. Antes de lembrar, nem todos os irmãos, todos os discípulos de Jesus, nem todos tiveram tanto poder nesse sentido de manifestar assim, a cura na vida deles. Por exemplo, a Bíblia destaca mais Paulo e Pedro, né? Mas os demais apóstolos, eles tiveram a sua importância, mas não destaca esses pontos na Bíblia. Nós devemos lembrar aqui que o apóstolo Paulo, ele não foi um dos apóstolos de Jesus. E ele fala que ele é abortivo. Quer dizer, abortivo, quando ele usa a palavra abortivo, ele fala que é bem fora do tempo. Né? Paulo converteu depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Converteu o Paulo. Paulo foi perseguidor da igreja. Então ele se tornou apóstolo, porque na realidade tinha uma vaga de apóstolo, porque Judas enforcou-se, foi eleito Matias, mas o Matias foi eleito e não ficou nem o espírito de Matias, só ficou ali. Ele foi só para completar a cadeira, mas parece que
os projetos de Deus, parece que era o Paulo, que trabalhou mais que todo mundo, né? E encerrou o seu trabalho, foi contemporâneo de Pedro, né? Foi contemporâneo de alguns apóstolos, com eles, mas ele não andou com Jesus, ele conheceu Jesus lá na estrada de Damasco, né? Então, vamos lá nas saudações, a saudação epistolar. É o item 4 do segundo ponto, né? A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele dirige aos santos e fiéis em Cristo, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Como Paulo esteve período grande ali em Éfeso, ele deve ter plantado várias igrejas por perto ali, e nesse trabalho a igreja principal ficou sendo a igreja de Éfeso. Então, como fosse uma regional, né? Da onde saíam as orientações. Então, o que ele manda? Ele manda uma carta para Éfeso. Ele escreve uma carta para Éfeso, mas que essa carta, a maioria dos nossos mestres, nossos doutores, nossos teólogos da nossa época, eles consideram que a epístola não foi uma carta só para Éfeso, uma carta circular, onde ela serviu para a igreja de Éfeso, mas serviu também para aquelas igrejas mais próximas ali. As cartas de João, da primeira é a Éfeso. Então, possivelmente eu estou falando, ela com certeza ditava as regras. E Éfeso faz parte daquelas 7 igrejas da Ásia, né? É a primeira igreja. É a primeira igreja. Então, quando João, né, fala, quando João tem aquela visão lá na ilha de Pátimo, que é a revelação, aí Deus manda escrever 7 cartas, e uma delas, a primeira, foi a igreja de Éfeso. Então, considerando aí, nós entendemos que a carta foi resolvida, e ela está sendo até para nós, né? Nossos dias, né? Quase 2000 anos depois, a carta de Éfeso serve para nós, para ensino, para nossos dias. Terceiro ponto diz propósito e mensagem. O propósito, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de misticismo, ou religiões de mistérios e magia, é o misticismo mesmo, né? Mas que agora se reunia com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra aqueles crentes
que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam o quê? Adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Sobre estas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Éfesos era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Então, é uma carta considerada pelos estudiosos como uma carta pastoral, o ensino, por isso que fala que os ensinos foram muito focados, né? Foi uma carta que foi muito bem destacada, porque foi muito focado o seu ensinamento. Lá nessa igreja tinha pessoas que tinham vindo da doutrina, vindo do mundo helênico, que praticava os mistérios, né? Magia. Então eles tinham aqueles costumes e agora vieram, tinha que aprender. E tem pessoa que chega na igreja, acha que vem nos ensinar ele acha que o Espírito Santo para descer aqui, o camarada vai ter que fazer um punhado de coisas. E aí ele ainda fala assim, o Espírito Santo desceu. E lá nas outras religiões, o Espírito, vamos supor, igual no Espiritismo, aí eles fazem, invocam lá e o Espírito desce. Mas aqui não é dessa forma, não é, né? Nós não temos esse tipo. Aqui a gente ora e Jesus renova a gente, né? Não é que o Espírito desceu. No dia de Pentecostes, o Espírito desceu e ficou, né? E ele está conosco. Não precisa ser invocado para ele descer, né? Ele já está conosco. É só a gente orar, né? Então essas pessoas precisavam o quê? Ser ensinados. Então a igreja não era uma igreja com tantos problemas como a igreja de Corinto, que Paulo foi 2 cartas e com palavras às vezes pesadas, mas a palavra doutrinária, puxando a memória deles, que tinha algumas coisas difíceis na igreja de Corinto, mas também era uma igreja muito abençoada. Então, nessas conclusões aqui que nós lemos, então chega à conclusão que a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Aqui ele faz até, mostra a igreja como o corpo do Senhor Jesus. Membros separados, somos unidos, né? A igreja, e o Senhor Jesus é a cabeça, e a igreja é o corpo. Como o nosso tempo está acabando, vamos para frente, né? A mensagem de Éfeso gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, a igreja e o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação
do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que espera que a igreja faça. Então é uma epístola, como nós falamos, hoje nós estamos iniciando, vamos ter todo o nosso trimestre para trabalharmos dentro dessa carta, epístola aos Efésios. Quero convidar aqui o evangelista José Oliveira para fazer conclusão, para nós encerrarmos, e logo à noite teremos o culto online, teremos um período de oração também, mais cedo, mas gostaríamos de convidar os irmãos e logo teremos a mensagem pregada online. Evangelista Zé. Muito bem, nós louvamos a Deus por essa lição maravilhosa e tivemos aqui uma boa parte do nosso pastor Joel, onde trouxe-nos uma introdução do que será o estudo da carta durante o trimestre, né? E fechando aqui, irmãos, a conclusão diz-nos o seguinte: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Que o Senhor possa abençoar esta palavra, né, nos nossos corações. Hoje é só uma introdução à carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Esses destinatários tanto eram os próprios Efésios, quanto a mensagem é estendida a toda a igreja, nos mais de, podemos dizer, quase 2000 anos de história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, né? Os seus ensinos são válidos para todos nós nessas épocas. Nós vemos aqui, por exemplo, um dos textos cruciais da doutrina da salvação em Efésios está no capítulo 2, o versículo 8 e 9, né? Que nos diz que não é pelas obras que nós fomos salvos, mas sim pela graça de Deus que nós fomos salvos. E a graça quer dizer favor que nós não merecemos da parte de Deus. Ele nos, em Cristo Jesus, Ele nos deu a salvação gloriosa, e aí, irmãos, nós temos que valorizá-la, glorificar sempre a Deus por esse presente maravilhoso que é Jesus Cristo, a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Muito bem, meus queridos irmãos, logo como o pastor Joel expressou aqui, nós teremos o culto online e teremos também um momento de clamor, né, pastor Joel? Com todos os nossos amados irmãos. E fica aberto um convite. Nós temos aqui em torno de uns 20 irmãos aqui agora pela manhã. Creio que à noite poderemos ter mais, né? Liberdade. Nós estamos tomando também as precauções quanto ao o protocolo, né, exigido aí do setor de saúde para nos cuidarmos também em relação ao Covid-19, a doença causada aí pelo coronavírus, mas mesmo assim dá para nos reunirmos, né? Não estamos reunidos em aglomerados tão fortes, mas dá para reunirmos, os irmãos se quiserem vir orar, aqui de 19 até 19h30, depois teremos um momento de louvor e também teremos a mensagem da parte de Deus para toda a igreja do Senhor Jesus. Então, aqueles que quiserem vir, passar um momento de oração, às 19 horas tem oração aqui até 19h30, depois temos um momento de clamor, né, pastor
Joel, como fizemos na quinta-feira, fizemos agora pela manhã, vamos continuar fazendo, irmãos, porque como nós sabemos, né, nós podemos, nós devemos nos humilhar diante de quem pode resolver a situação para nós, que é o nosso todo-poderoso Deus, amém? Vamos ficar de pé então e vamos agradecer a Deus. Quero agradecer aqui a presença dos irmãos, né, os irmãos, os obreiros, desde aqui o nosso presbítero, irmão Elcio, os nossos diáconos, irmão Juscelino, João Dutra, irmão Admir Simplício, as irmãs, né, os nossos porteiros que estão ali embaixo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O nosso pastor está presente conosco aqui, está dando total apoio, está sempre na frente aqui dos trabalhos. A irmã Miriam que está ajudando aqui na parte técnica aqui da gravação dos vídeos e está passando para a internet, pela graça de Deus. E assim, irmãos, Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos e mantenhamos todo o cuidado, né, irmãos? Não sabemos se essa semana ainda teremos a liberdade de nos reunir todos os irmãos juntos, mas vamos aguardar a voz das autoridades sanitárias, das nossas autoridades municipais. Nós teremos uma reunião terça-feira, estou falando nós enquanto sociedade, os 4 prefeitos das cidades que compõem a região metropolitana, Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, estarão reunidos com os promotores de justiça que são responsáveis aqui pela região do Vale do Aço. E eles vão discutir exatamente se reabrirão os comércios, né, pastor? Ou se não, né? Então que Deus possa tomar a direção de tudo em nome de Jesus. Nosso pastor estará orando aqui e também nos despedindo com a bênção apostólica. Ore comigo. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te exaltar pelo privilégio que tivemos aqui de ministrar a lição e estar aqui na tua presença. Queremos pedir, Senhor, que abençoe cada um dos nossos telespectadores que nos acompanharam. Queira abençoar a igreja do Senhor, as suas autoridades. Pai, seja conosco. A nossa oração, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre. Todos possam dizer amém.